São João do Coração Mix Mateus. Preço baixo de verdade, aqui é tradição. Vem fazer a festa! Leite em pó Piracanjuba, 200 gramas, 6,29. Azeite de oliva Filippo Bério Extra Virgem, 500 ml, 32,99. Macarrão espaguete Bom Sabor, 400 gramas, 1,89. Café Três Corações, 250 gramas, 7,49. E tem mais água sanitária Dragão, 2 litros, 3,19. E dia 23 de maio, vem que tá barato de verdade no Mix Mateus. Respondeu uma mensagem dirigindo e acertou um motociclista sem capacete. Bebeu e entrou nas redes sociais enquanto dirigia. Atropelou uma família. Comentou um vídeo dirigindo e não teve um final feliz. Sem consciência na direção, não tem paz no trânsito. Maio Amarelo. Paz no trânsito começa por você. DETRAN-PB e Governo da Paraíba. No Brasil, 1 em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica, antes, durante ou depois do parto. Agressões físicas e verbais, humilhação, negligência e desinformação são exemplos de violência obstétrica. A vida não pode começar com violência. Denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba e Ministério Público. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui com mais um podcast Fique Bem e eu conto com a audiência de todos vocês. E eu quero que vocês também nos acompanhem pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e também pelos canais de TV. Na Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. E eu quero que vocês hoje entendam mais um pouco sobre a luta antimanicomial. É um tema extremamente importante hoje para que a gente possa conhecer sobre essas lutas, sobre esses trajetos, sobre esses avanços, que essa luta ela vem conseguindo avançar a cada dia, né? Sobre saúde mental, é sobre a vida e a qualidade desses indivíduos que tanto precisam desse aparato. E para conversar hoje sobre essa luta antimanicomial, eu trouxe um médico excelente, que ele é super experiente nessa área, que é o Dr. Adriano Menezes, e para que a gente possa agregar mais conhecimento sobre isso, ele vai estar aqui com a gente, disseminando esse conhecimento que ele tem tão vasto e maravilhoso. Seja bem-vindo, Dr. Adriano. Obrigado, Deise. Obrigado pelo convite. Obrigado à TV Sol. Eu acho que é importante sempre falar sobre saúde mental. Eu sempre inicio qualquer tipo de palestra que falar sobre saúde mental, falar sobre adoecimento, falar sobre a luta antimanicomial sempre é importante em qualquer momento, em qualquer mês, em qualquer ano. Sempre tem que ter os meses, os setembros amarelos, o janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, o janeiro branco, né, que nós temos. Então, assim, é muito importante falar sobre isso e também com a luta antimanicomial, que vem uma construção, né, desde 2001, né, com a Lei 10.216, existe ainda conseguimos seguir muito com a luta, né? Ainda falta bastante, mas eu acredito que estamos muito perto de chegar a não ao ideal, mas aquilo que pode dar mais qualidade e mais segurança para a população. Né? Eu sou Adriano Menezes, sou médico psiquiatra, sou membro da ABP, né? Sou especialista pela MB e pela ABP, né? Trabalho na saúde pública, em CAPS, desde 2010, 2011, né? Cheguei aqui em Patos em 2010, trabalhei nos vários CAPs que aqui nós temos,
CAPS AD, CAPS transtorno, CAPS infantil. Foi onde o CAPS infantil me fez brilhar os olhos ali pela psiquiatria infantil, né? Trabalhei, eu acho que entre 4 e 5 anos no CAPS infantil. Fui morar em João Pessoa, passei um tempo lá em João Pessoa, sendo o responsável da psiquiatria do hospital da Unimed, tanto do Hospital de Pediatria da Unimed, o HPU, quanto no Alberto Urquiza. Fui diretor técnico do Juliano Moreira durante 1 ano e 3 meses. Trabalhei no CAPS lá no Bairro dos Estados. Saí da Unifip aqui, na época que era FIP, fui para a Unip, ensinei lá em psicologia e medicina até meados de 2022, né? E aí um pouco da minha história. Que bom conhecer mais um pouco de você, Adriano, e acredito assim que você é uma figurinha carimbada aqui em Patos, né? Mas você não é aqui de Patos. Não, eu sou de Natal. Sim. Eu sou de Natal, nasci em Natal, e aí vim para Paraíba, né? Eu acho que depois de formado, um dos meus primeiros empregos em unidade básica de saúde foi em Brejo do Cruz, foi onde eu cresci ali, Brejo do Cruz, São Bento, em termos profissionais, né? E aí, em 2012, 2013, me tornei especialista em psiquiatria, e aí eu me dirigi mais a Patos, que aí entrou a docência na Unifip e também nos CAPs que aqui já tinham. Exatamente, é uma vasta experiência, né? Sim. Principalmente nesses programas psicossociais que Sim. o Estado, o município oferece, né, Adriano? Uhum. E eu queria que você me explicasse um pouco sobre o que esse 18 de maio ele representa, essa data. Ela representa essa luta antimanicomial para quê? Por quê? 18 de maio é uma data histórica, é uma data que ela gera muitos sentimentos, né? Geraram muitos ideais, né? Dentro da população, dentro dos profissionais de saúde que trabalhavam ou que ainda trabalham com a saúde mental, né? Diante de tudo aquilo que o Estado ofertava, né? Até antes mesmo de 2001, que é a nossa Lei 10.216, o Estado já só ofertava as internações psiquiátricas, que é os hospitais, os manicômios, né? Antigamente, Dr. Maia, Juliano Moreira, tinha um ainda em Campina Grande que também fechou, que eu não estou lembrado do nome, mas as únicas estruturas do Estado que existiam eram esses manicômios. Então começaram a perceber, e já havia um movimento muito grande, né? Se falar sobre reforma psiquiátrica, reforma da assistência psiquiátrica, nós estamos falando do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, ali com movimentos tanto da própria Inglaterra, quanto da Itália, quanto dos Estados Unidos. Grande parte do nosso modelo hoje, ele vem dali da Itália, né? Vem da Itália. Então, a partir, acho que da primeira conferência, segunda conferência em saúde, ali pela década de 70, já se começou a construir essas bases, esses conceitos, de trazer esses conceitos que vêm de fora, por exemplo, da Itália e da Inglaterra, para poder construir um modelo de assistência aqui. Então, se fala de uma luta porque é um trajeto, é um percorrido de anos e anos, até chegar na mão de um deputado, né, do Congresso Nacional, para que ele pudesse tomar a frente e, a partir daí, fazer aquilo que nós conhecemos como a Lei 10.216, a Lei da Reforma da Assistência Psiquiátrica no Brasil. Uhum. Que foi feita por Paulo Delgado, né? Na realidade, a primeira lei, ela realmente foi de Paulo Delgado, né? Mas o esboço da própria lei, ela era muito radical. Ela não tinha aquele meio termo. Sim. Você não conseguia fazer um processo de transição. A ideia de Paulo Delgado era extinguir todos os leitos hospitalares, certo? Só que, para onde iriam aquela população, por exemplo? Existiam hospitais, se a gente for falar, por exemplo, de Juliano Moreira, que é nossa grande referência aqui do Estado,
existiam na década de 50, 60, 70, 800, 900 internos naquela estrutura. Né? Isso até mesmo relatos de profissionais que eu conheci lá dentro do próprio Juliano Moreira. Então, nós hoje sabemos que há uma necessidade de um local mais humanizado, que considere aquela pessoa como um ser, como uma pessoa unicista, que tem os seus problemas, mas ele é uma pessoa, ele está fora de uma realidade, ele rompeu com a realidade naquele momento, mas ele não é um bicho, ele é uma pessoa. Então, sabemos que as internações, elas necessitam de existir, né? Por isso que dentro da própria lei, do próprio programa, existe os CAPs que têm internação, os CAPs AD3, sim, o CAPs 3, para que isso possa realmente existir, né? A lei, então, aí foi reformulada essa lei, a partir dessa reformulação eles fizeram um meio termo, que os hospitais psiquiátricos eles poderiam existir, mas que existiria um corte gradual da população que muitos moravam. Teve um momento, quando eu estava lá no Juliano Moreira, que eu recebi um paciente de um hospital, que também não me lembro o nome, que fechou em João Pessoa, que tinha mais de 30 anos. E aí você não sabia o que fazer com aquela pessoa. Ela nunca foi, não existiu humanização, não existia socialização, não existia aquilo que nós pregamos hoje na luta antimanicomial. É saber que aquela pessoa, aquele seu ente querido que adoeceu, ele vai estar perto de você. Ele vai ser cuidado por aqueles profissionais que estão ali nos CAPs, que vão acolhê-lo e vão tentar fazer da melhor forma para que ele não vá para nenhum outro espaço ser internado. É justamente isso que a Lei 10.016 vem e traz para a população em geral. Eu até lembro que quando você foi meu professor de psiquiatria na Unifip, né? Foi. A gente discutia muito sobre isso e muitas vezes a gente questionou sobre essa lei de Paulo Delgado, que realmente via com essa ideia de extinguir mesmo todos os hospitais psiquiátricos. Sim. E aí eu lembro muito que você falou assim, mas é impossível. Né, fazer isso, porque muitas vezes há muitos casos que existe essa necessidade de internação. Existe. Né? Quais são esses casos, doutor Adriano, que vocês psiquiatras indicam essa internação? Hoje em dia, como antigamente não tinha protocolos, né, se internava desde processos histéricos a convulsões, né? Existia e pessoas que cometeram na família, algum tipo de situação constrangedora, eles conseguiam uma internação. Existia. Por isso que essa população é enorme de pacientes, né? Hoje, se tem a ideia de que quando aquele paciente, ele pode levar a cometer algum tipo de risco a outra pessoa, tipo de machucar, de levar algum dano àquela pessoa ou a ele mesmo. A ideia justamente é essa. Em algumas situações, elas são muito pontuais. Nós tentamos, de alguma forma, tentar amenizar esses processos de internação, seja ele com familiares, com cuidadores, com responsáveis, que possam ser parceiros. Existem algumas situações que, por exemplo, aquele paciente, aquele sujeito, ou aquela pessoa, ela não está agressiva, ela não está quebrando as coisas dentro de casa, mas ela está quebrando as coisas porque ela tem uma alteração do pensamento, ela está delirando, né? Então ali ela está fazendo aquele tipo de movimento. Aí, se nós tivéssemos nesse processo, se a gente conseguir reconhecer alguém que possa nos ajudar, vamos fazer assim, nós fazemos uma medicação injetável agora, e aí você consegue fazer, ela consegue lhe ouvir, porque alguns pacientes têm essa percepção de um ou outro familiar conseguir ouvi-lo, ele conseguir ouvir. Então, dá para você fazer isso, dá para você fazer aquilo. Quando a gente não consegue, quando nós não temos essas situações, aí realmente nós fazemos os encaminhamentos para a internação. Infelizmente, aqui em Patos, nós não temos o CAPS 3, né, que é para internação, que aliviaria bastante também a nossa demanda,
né? Hoje nós estamos com uma demanda muito grande lá no AD, por exemplo. Pacientes que estão psicóticos, né? E que talvez tenham uma psicose de base e fizeram uso de substância, e ali a gente está tendo uma certa dificuldade por exemplo, de enviá-los, de controlá-los com psicotrópicos, com psicoterapia, de trazê-los para o CAPS para poder fazer as oficinas terapêuticas, que sabemos que isso eles podem retardar ou até mesmo não existir mais um quadro psicótico, uma crise psicótica, né? Esse acompanhamento mais de perto do paciente. Sim. E muitas vezes, quando a gente tem o diagnóstico dessa pessoa, a gente vai muitas vezes estigmatizando ela, sim, de acordo com aquilo que ela realmente foi diagnosticada. Sim. Por exemplo, num caso de esquizofrenia, existe essa ligação direta de a pessoa é esquizofrênica e ela tem que ser internada? Não necessariamente. Não necessariamente. Nós temos esquizofrênicos, por exemplo, que só teve um surto psicótico na vida. E aí ele se enquadra ali num transtorno, numa esquizofrenia residual, uma esquizofrenia diferenciada, uma paranoide, por exemplo, entendeu? Que só tem aquele processo, aquele delírio de perseguição. E nem sempre esse paciente, ele tem a necessidade da internação. Hoje até mesmo, porque a saúde mental hoje, seja a psicologia como a psiquiatria, ela talvez por uma necessidade, até mesmo pela situação da própria Lei 10.216, pelaquela infeliz momento que nós passamos sobre a questão do Covid, ele se tornou mais, vamos dizer assim, mais acessível e palatável para a população. Que a população antigamente entendia que nós trabalhávamos só com pacientes com loucos, né? Sim. Hoje em dia nós vemos que isso já não é tão frequente. Então, existem pacientes que você consegue ter um controle, um esquizofrênico, por exemplo, dentro de um consultório particular. Se ele tiver um bom suporte familiar, que não precise de uma internação. Né? E já tive alguns casos de pacientes que teve um primeiro surto e a família estava ali, entendeu? Da família dizer assim, vou tirar férias, eu vou deixar trabalhar porque eu vou cuidar. E não dar esse cuidado responsabilizando o Estado, que antigamente é o que nós fazíamos, né? Responsabilizar o Estado, o cuidado daquele paciente, daquela pessoa. E a família traz isso. Chega assim, não, eu quero cuidar dele. Como é que nós podemos fazer? Só vamos faz um esquema terapêutico aqui até ele passar. Se realmente não tiver como fazer, nós internamos. Mas naquele momento, se a gente observar que há risco de vida para ele ou para outra pessoa, aí a gente tem que intervir. Porque para uma medicação ela ter um certo efeito, uma certa efetividade, ela tem um prazo. E depende do número, depende de muitos viés ou muitas situações. Depende do tempo da crise, depende de quantas crises ele teve, porque toda situação que se cronifica fica mais difícil de se tratar, né? Seja ele uma asma até uma esquizofrenia. Sim. Né? Exatamente. Então, são vários fatores que a gente tem que observar para entender, será que esse paciente ele precisa realmente de uma internação? Né? Se a gente conseguir lidar com ele aqui agora, a gente consegue evitar esse trauma, evitar essa situação estressora, que não é fácil. Uma internação não é fácil. Né? Eu vivenciei isso, como você sabe, lá no Juliano Moreira, e a gente, assim, existia um grande parte dos nossos colaboradores lá, eles realmente queriam trabalhar, cuidar, mas é muito difícil, é muito ruim. Né? O ambiente não é um ambiente acolhedor, não é um ambiente humanizado. Por mais que lá existam o espaço da Silveira, que existe terapias alternativas, que existe do outro lado tem uma pracinha, que existe ali um processo de arte e terapia, mas só vai para lá quem está mais estável. Sim. E a ideia do Juliano é de que você está estável, você vai embora. Então quase ninguém ia para lá. Porque os pacientes que não estavam tão estáveis, que estavam lá nas alas, lá no Ulisses Pernambucano, por exemplo, a ala masculina, eles não poderiam sair de lá. Eles saíam até mesmo supervisionados para ir almoçar, fazer suas refeições, mas para ir para o espaço não, porque eles não estavam, vamos dizer assim, organizados, entende?
E a situação, a internação, por isso que a internação, às vezes, nós tentamos evitar. Exatamente. Se trata com uma equipe multidisciplinar, Sim. muitas vezes é preciso, né? Sim, não, a equipe multidisciplinar ela é fundamental. É ideal. Não tem, ela é uma premissa para um bom tratamento, né? Eu até, às vezes, eu trabalho, por exemplo, há 14 anos em Catolé do Rocha, lá, 14 anos já. E aí, em Catolé, eu acho que a colega lá, às vezes, poxa, Adriano, por que tanto? Eu disse, mas tem que encaminhar para psicólogo. O paciente só sai da minha sala encaminhado para o psicólogo. Seja ele qualquer transtorno, tipo depressão, ansiedade, vamos lá, transtorno de personalidade, vamos fazer exercícios físicos, né? Liberação de dopamina, serotonina, vamos para a questão da sua religiosidade, que é importante. Hoje nós temos um colega, Alexandre, lá em Minas Gerais, que trabalha muito com a questão da religiosidade, o quanto a religiosidade a espiritualidade, né? Porque a gente às vezes confunde espiritualidade com outras situações, mas dentro da sua própria crença, né? Vamos para a terapia, para o psicólogo, você está fazendo, se não está fazendo. E aí ela diz, poxa, Adriano, você está encaminhando demais. Eu disse, não, mas tem que caminhar, tem que se fazer os encaminhamentos, porque o tratamento ele fica pela metade. Sim. Não é verdade? E a gente não trabalha mais sozinhos. Não trabalha sozinho. O peso fica muito maior, né? É verdade. Exatamente. É verdade. Como muitas vezes chega um paciente na clínica e eu percebo que simplesmente numa ansiedade, aquela ansiedade ela precisa ser, também tem um acompanhamento psiquiátrico, né? Sim. E quando eu encaminho ao psiquiatra, a pessoa faz, mas Deise, eu não estou bem, eu estou ficando louca porque você me encaminhou ao psiquiatra. Eu digo, não, é porque a ansiedade, ela também precisa ser tratada. É verdade. Né? E as pessoas têm muito aquele mito de que, eu vou ficar dependente da medicação. Como é que a gente desconstrói isso, doutor Adriano, na vida dessas pessoas? É difícil, porque é um conceito que já está enraizado há muito tempo. Eu acho que é um trabalho diário. É a psicoeducação. Isso. Né? O que a gente tenta fazer é a psicoeducação. Eu acho que é importante sempre, e eu tenho cuidado, e às vezes, em algumas situações, na grande maioria delas, de poder explicar aquilo que eu estou passando. Eu acho que é mais importante, né? Você vai tomar tal medicamento, ele é de tal classe, ele não vicia, ou ele traz isso, e a gente vai fazer aí, se precisar nós aumentamos, mas eu vou observar em outro momento. Isso faz com que a pessoa entenda de que ali é como se fosse ela estivesse tomando um antibiótico, por exemplo. Sim. Né, que poderia ter início, meio e fim, né? E aí, e pela demanda que nós temos hoje, né? Nós temos hoje, se a gente for observar, nós temos entre depressão e ansiedade mais de 40 milhões de pessoas. Nós somos o número 1 de pessoas ansiosas. Né? Hoje eu vi uma matéria que a depressão já é a segunda causa de incapacidade. Sim. Né? De incapacidade, junto ao Serviço de Previdência Social, ao nosso INSS. Né? Por isso que talvez, e muito provavelmente, houve essa abertura maior da rede, né? Com a criação desses outros, que o AMENTE já vinha, já é um projeto que já vinha de algum tempo, e agora o EMUT, né? que nós temos, que o governo federal ele vem construindo essa nova perspectiva para abranger melhor esses pacientes dentro, que tudo isso faz parte da reforma. Imagina, a lei é a lei 10.216 de 2001. Sim. Nós estamos em 2024 e ainda estamos criando mecanismo, o governo federal, toda a política de saúde mental do governo federal, ele vem construindo outras estratégias para poder dar melhor qualidade para aquela pessoa que vive em Patos, em Coremas, em Piancó, enfim, em todas essas cidades, de poder estar ali e poder ser tratada ali com respeito, ser tratada com dignidade, ser tratada como uma pessoa e não necessitar ir, por exemplo, para uma internação psiquiátrica. Sim, até porque a gente tem que entender muito que hoje nós estamos vivendo um tempo que nós agregamos saúde mental e saúde física. Sim. Né? Elas não são separadas. Não. E muitas vezes a gente tem esse serviço oferecido pelo Estado, pelo município, que é os PSFs, que você tem lá só a saúde física. Sim. Né? Você está doente, você vai para lá, você só vai encontrar um médico, um clínico geral, e aí você vai tratar só o seu físico. Mas muitas vezes você não vai com a doença física.
Você Não. vai com a crise de ansiedade, que muitas vezes você tem aquele sentido de que você está infartando, Sim. de que você está passando mal, Sim. vai com síndrome do pânico. Sim. E aí é muito importante ter um profissional da psiquiatria Sim. lá para poder amenizar isso, né? Sim, nós temos o EMUT hoje, né? A questão com a doutora Caliandra, que assumiu agora, são 4 unidades, se eu não me engano. E assim, é de extrema necessidade, porque só quem sabe aquilo que é uma depressão... A gente escuta relatos, por exemplo, doutor, meu marido, ele fala que isso é frescura, depressão é frescura. Escutei um essa semana, eu digo, sabe o que acontece? É porque ele nunca sofreu aquilo que você está passando. Ele nunca passou por aquilo que você está passando. Então, ele não vai saber o quanto de sofrimento você tem. Você não consegue demonstrar seu sofrimento. Seu Que a sofrimento gente não vê, dentro, né? Não vê. Está dentro de você. Você não aperta seu peito, você não aperta sua cabeça, você não aperta sua... Não, está dentro dos seus sentimentos. São instâncias psíquicas que elas não são tão facilmente abordadas ou visualizadas, né? Porque é muito fácil hoje encontrar um adolescente depressivo que ele consegue mascarar seus sentimentos, suas emoções e passar depressivo aí a adolescência inteira. E às vezes os pais, os familiares, os amigos nem sabem que ele tem isso, né? Entre outros transtornos que acometem a adolescência. Então, é de extrema importância, né, que tenha profissionais e que também tenham profissionais que não é que estejam engajados com a saúde mental, mas que eles consigam ter o olhar necessário para a saúde mental, de poder identificar, por exemplo, aquela pessoa que às vezes ela está, sei lá, procurou por uma febre, uma infecção, mas ali ela está angustiada, está com as mãos, mexendo muitas mãos, balançando a perna ou olhando muito para os lados, entender o que ela está passando também, porque ela também tem sentimento, ela não só tem dor. Sim. E nem só tem infecção, né? Então, por muito tempo se dissociou, né, essa questão da saúde mental. Mas eu acredito que desde a reforma da educação superior, quando se abriu os cursos de medicina, que houve a obrigatoriedade de você ter no seu rodízio, além da graduação da parte normal dos 4 anos que você paga a psiquiatria na faculdade, como graduação, como matéria, como disciplina, na residência não, no internato, de você também passar pela saúde mental, né? E às vezes alguns relatos dos internos que eles ficam assim, poxa, cara, é muito bom aqui, cara, tipo assim, que eles têm uma ideia de que a ideia daquele da pessoa com amarrado numa camisa de força interna. Então, eles chegam lá nos consultórios dos CAPs, sentam conosco, atendem, e o relato deles é de, poxa, muito bom a saúde mental. E muitos se identificam com a saúde mental dentro do próprio internato. E assim, cara, é muito bom, é muito interessante, né? A gente tem... É uma especialidade muito bonita. Né? A subjetividade dela, ela traz esse colorido que a saúde mental nos traz, né? Nos traz todos os dias, que trabalhamos todos os dias. Eu sempre dizia para vocês, assim, se existissem marcadores biológicos, exames, eu acho que a psiquiatria ela perdeu a beleza. Sim. Né? Porque seria uma coisa muito mais mecânica. Né? E você sabe, você como psicóloga, né, você entende que hoje a forma como nós trabalhamos, até mesmo isso também conta com até a própria reforma da luta antimanicomial, em grande parte nós nos tornamos amigos dos pacientes. Eu tenho pacientes, por exemplo, recebi uma mensagem de uma paciente que perto de João Pessoa, uma cidadezinha perto de João Pessoa, que ela estava de alta. E aí ela só disse, doutor, tava com saudade, olha, você é avó. Eu disse, que bom, que legal, meus parabéns. Então, você cria vínculos com grande parte, quando você tem esses pacientes de longo tempo. Você cria vínculos com a família, com os pacientes, com todos. Isso, e a confiança vai aumentando e aquela pessoa ela vai sentir que tem alguém ali para pegar na mão dela
ela precisar. Isso é muito importante. Esse vínculo terapêutico, ele não tem preço. Não tem preço, de jeito nenhum. Mas é muito importante a gente entender isso, porque a gente muitas vezes vai se apaixonando mesmo pela saúde mental, mas é muita empatia também pela dor do outro, né? Então, se a gente não valida essa dor do outro, a gente não consegue alcançar aquilo que a gente precisa alcançar, né? Por isso que é muito importante a gente entender que o indivíduo, ele sabe o que ele está sentindo. E muitas vezes vem o exagero, muitas vezes vem os delírios, as alucinações, mas a gente precisa validar tudo isso que o indivíduo ele passa, ele sente. Como é que a gente chega até essa pessoa sem estar julgando, sem estar sendo preconceituoso com aquilo que a pessoa está sentindo? Eu acredito que, para mim, parte de uma premissa que a partir do momento que você começa a ter um processo de julgamento, você está na área errada. Você está no caminho errado. Você não deveria estar ali. Eu acho que, seja ele num delírio, numa alucinação, você tem que entender que aquele paciente está sofrendo. Existe um sofrimento enorme, um sofrimento que a gente não consegue perceber, mas é um sofrimento e nem consegue mensurar, mas é um sofrimento enorme. Imagina só de você ter um rompimento com a realidade, de você achar que o FBI está atrás de você, que, enfim, que você está sendo perseguido, ou outras situações, ou que você é dono de um grande banco, por exemplo, tem muito dinheiro, muito parecido nos casos dele de grandeza com transtorno bipolar. Você tem que, vamos dizer assim, entre aspas, delirar junto com ele. Né? Você tem que estar ali do lado dele, ele tem que entender que você não está para julgá-lo, você não está ali para só medicá-lo, você está ali para entender o processo que ele está passando e, além de entender esse processo, de você poder tentar ajudá-lo nesse processo. Não é dizer, não, eu não vou tirar, isso aí eu entendo que você está passando, mas vem cá, cara, vamos fazer o seguinte, eu estou lhe vendo que você está um pouquinho ansioso, está dormindo bem, quando ele começa aqui, quando ele tem um certo, consegue conversar, você está conseguindo dormir bem, como é que está e tal, aí aonde você entra, entende? Aonde você começa a dizer, então vamos fazer o seguinte, eu vou te prescrever essa medicação, me promete que você toma. É para o seu sono, cara. Você disse que o sono tá ruim. Não, mas não quero tomar, não. Não, mas tome, isso aí vai lhe ajudar e tal. Entender que você está ali não é para medicar os pensamentos dele, que ele não quer aquilo. Entendeu? Que ele sabe que está passando por aquilo. É uma crença real. Mas que você está ali para ajudá-lo. Né? Eu acho que, além... a gente tem que entender que muitas pessoas, elas adoecem pela própria empatia. Né? Eu falo que às vezes elas têm excesso de empatia, né? Às vezes adoecem junto com a própria pessoa. A ideia é de você tentar validar aquilo, entender que você está ali a postos para poder dar uma certa ajuda. E pelo menos parar para ouvir. Né? Que é simples, né? É o básico, e não estar o tempo todo ali indo de contra. Não. Né? Do último congresso que nós tivemos esse ano, o ano passado, teve o que foi botado em mesa, dizer assim, ó, gente, pelo menos no geral, gente, vocês não são só prescritores. Entendam que o psiquiatra, ele deixou de ser prescritor. Você é aquele cara que você está ali para entender, você está ali para validar, mas você também está ali para aconselhá-lo a fazer atividade física, aconselhá-lo a fazer tal coisa, trazer qualidade de vida para ele, porque não é só a medicação que vai trazer qualidade de vida para ele. Outras situações, outros profissionais também estão envolvidos para trazer qualidade de vida para aquela pessoa. Então, vocês deixaram de ser prescritores. E mostrar perspectivas, né? E mostrar perspectiva, olhar para o paciente, entender o paciente, e que às vezes eu bato muito na tecla dos meninos lá da residência, eu digo, cara, se você vai escrever, escreve no final, porque a história de todo mundo você sabe. Se você ouvir uma fofoca ali, você não vai esquecer aquela fofoca, você vai ficar na sua cabeça, que é uma história de alguém. Então a história desse paciente você vai ter na sua cabeça. Entendeu? Você vai, talvez, alguma coisa sobre medicamento e tal, mas tudo que você sabe que ele vai falar, vai ficar na sua cabeça, vai ficar gravado. Então, não precisa você escrever. Escreve depois. Preste atenção para o teu paciente, olha no olho dele.
veja o que ele está falando, entenda o que ele está falando, que às vezes pequenas palavras que ele solta, pequenas situações que ele diz, isso diz muito daquilo que está acontecendo. E às vezes quando a gente passa por cima, erramos diagnósticos, e aí damos diagnósticos errados, às vezes esses diagnósticos se tornam como empoderamento para essas pessoas e por aí vai. Exatamente. E com a reforma psiquiátrica, foi feita toda uma reestruturação na saúde mental. E o que foi articulado, o que foi planejado para que, a partir dessa reforma psiquiátrica, também fosse dado esse aparato? Através de quê? Assim, com o que se vivia, não era o correto, não era aquilo que a gente deseja para um irmão, para um pai, para uma mãe, enfim. Então, depois das primeiras conferências em saúde mental, começaram a se introduzir ideias sobre se fazer essa reestruturação na própria rede, né? Mas como? A gente não pode criar nada do nada, né? Do zero. Então, começaram a trazer ideias da reforma italiana com Franco Basaglia, que foi um dos expoentes, grande parte, muito daquilo que a gente observa hoje é de Franco Basaglia, né, mas também pescou algo da reforma americana, pescou algo um pouco da reforma da Inglaterra, que foi justamente pós-guerra, ali depois que pacientes vinham com transtorno do estresse pós-trauma, depressão, enfim, todos aqueles processos. E aí, com essa nova lei, o governo ele começou a ver de uma forma diferente, né? Criar uma estrutura que é bipartite, né? É o envolvimento do governo do estado, do governo federal com o governo municipal, né? A ideia é de que você precisa ter locais e situações que possam, como é que eu posso dizer, acolher esses pacientes da sua macro-região, né? De uma forma mais humanizada. Acho que é mais importante. Acho que a humanização é o mais importante. E assim foram criados os CAPs, né? Foi. É porque, na realidade, em primeiro momento foi a criação dos CAPs. Era o CAPS 2, que é o CAPS transtornos, que chama transtorno mental, que é o TM, o CAPS AD, o CAPS infantil. Com o passar do tempo, eles foram ampliando, havendo a questão da própria internação, que são os CAPS 2 e 3, o 3 principalmente, o CAPS 3, transtorno, e o CAPS AD3, né? O AD3, que é para álcool e drogas, para internação. Depois disso, veio os consultórios de rua. Hoje aqui nós temos também consultório de rua, que é ligado ao CAPS AD, né, por conta do público ali, um público mais vulnerável, uma vulnerabilidade social, financeira, e por grande parte desse público fazer uso de substância, ver os consultórios de rua, né? Quando se idealizou o SER, por exemplo, a idealização do SER ela não tinha em nenhum contexto com relação à saúde mental, né? Só que hoje o grande público do SER são de saúde mental, seja ele autistas, seja ele pacientes com algum quadro de alteração neurológica que levou a alterações comportamentais, né? Veio a formulação do propriamente, se observou que só essa rede, por exemplo, ela não dava a sustentabilidade ou não alcançava o público necessário, houve a formulação do AMENTE, houve a formulação do EMULTI agora. Então, assim, hoje eu percebo que a gente está mais tranquilo em termos de saúde mental. Tem muito para caminhar, tem muito ainda para crescer, mas, assim, nós conseguimos, nós poderemos conseguir dar qualidade de vida para aquela pessoa que não tem acesso, por exemplo, a um CAPS. Não, porque seu transtorno é daqui, não. Porque, às vezes, fica desse jeito. Fica indo para um lado e para o outro. Não, seu transtorno é daqui não, é para outro lado, é para tal lugar. E entender também que quando houve toda essa formulação, houve a formulação da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, entender que nós, no serviço público, nós não trabalhamos só saúde. Nós trabalhamos assistência social com os CRAs, com os CREAS, com o Conselho Tutelar.
trabalhamos com o serviço, com o judiciário, com o Ministério Público, SAMU, polícia, enfim, é todo um aparato que nos dá o suporte às unidades básicas de saúde. Então é todo um aparato que está ali também para ajudar e para nos ajudar em termos de profissionais da rede pública de saúde. E que bom que a gente tem avançado muito, né, nesses equipamentos públicos para que a gente possa dar mais assistência. Sim. Até porque, doutor Adriano, os CAPs, eles estão superlotados, né? Bastante. Eu acredito que os municípios que eles não se organizam para que deem uma certa qualidade de vida para aquela pessoa, que traga uma saúde mental, que oferte serviços de saúde mental para aquela população. Vou dar alguns dados, por exemplo. Em Catolé do Rocha, por exemplo, que eu trabalho, lá tem pacientes que necessitam de psicólogo há mais de ano. E para que os nossos colegas consigam atendê-lo, eu preciso especificar algumas situações, tentativa de suicídio ou algo desse tipo. O CAPS, normalmente, os nossos residentes, eles atendem 4, 5, 6 pacientes por turno, porque eles estão num processo de aprendizado. E, às vezes, não tem retorno quando pedimos, coloca retorno para daqui a 2 meses. Não tem. 3 meses, não, às vezes tem para 4, 5 meses. Isso pela quantidade de situações ou de pessoas que necessitam dos serviços, né? Até um certo tempo, realmente, estava muito sobrecarregado, né? Ainda está, porque a demanda é muito grande. Tem aumentado, né? Tem aumentado. Se a gente for falar voltando para os que mais pesam, depressão e ansiedade, 20% da população, nós estamos falando de 20 mil pessoas em Patos. É muito. Isso sem falar sobre transtornos de personalidade, transtornos sexuais, transtornos psicóticos, transtornos bipolares, da infância, TOD, TEA, transtorno de conduta, TDAH que está crescendo bastante, né? Aquela questão do adulto, enfim, que também é bem complicado. O próprio diagnóstico tem que ser muito criterioso, né? A gente abre mão, principalmente eu gosto de abrir mão. Quando eu não tenho um neuropsicólogo, às vezes que o profissional ele não consiga pagar o paciente consiga pagar o neuropsicólogo, eu abro mão de alguns testes, de algumas avaliações ali para tentar me nortear, né? Sim. Mas vem aparecendo também muitos pacientes que realmente têm adultos que apresentam quadros de TDAH. Exatamente. É uma população enorme também. Com certeza. E quando a gente fala no uso de substâncias psicoativas, né, álcool, drogas, enfim, nesses casos, há um maior índice de internação? Existe. Muitas vezes porque no alcoolismo, por exemplo, as pessoas elas não param quando querem. Não, né? Não. Então, eu sempre falo, olha, alcoolismo precisa de tratamento. Precisa. Né? Porque como é uma droga lícita, as pessoas acham que é natural, então elas normalizam né, a bebida. A grande questão é justamente entre a questão da própria psicoeducação, né? Entender e mostrar para aquele paciente, dizer assim, todos nós temos uma questão que chama-se sistema de recompensa, que por conta do uso exagerado, além de um fator genético, por uso exagerado de bebida ou de outras drogas, você é dependente, né? Às vezes as internações elas são necessárias para aquele processo de abstinência. Hoje em dia existe um debate em termos de período, de tempo, de períodos de afastamento ou períodos de internação para um processo de abstinência. Alguns falam que não, o melhor seria períodos de longa duração, 6 meses, 8 meses, 1 ano, como acontece em muitas dessas clínicas. E outros profissionais, o ideal é você fazer um período curto e a partir desse período curto, você encaminhá-lo, se ele tiver condições, para um hospital day, que tenha uma referência em álcool e drogas, ou para um serviço público como o CAPS-AD, por exemplo, que tem oficinas que possam acompanhar ele durante um período, né? Um dos que defendem essa, que eu gosto muito dele, que é Ronaldo Laranjeiras, que trabalha muito com essa questão da saúde, do uso de substância no Brasil, e ele tem essa perspectiva de dizer, os períodos curtos de internação, ele tem a mesma efetividade do que períodos longos, mas é necessário, em algumas situações,
haver esses períodos de internação. Aí entra toda aquela situação que a gente conversou sobre os transtornos mentais, por exemplo. Se a gente tiver uma família organizada, uma família que está ali para ajudar, que possa dar o suporte que a gente precisa, que às vezes é um suporte full time, então, primeiro pode se tentar dessa forma, entende? De trazer os profissionais que ele precisa, psicólogo, outros terapeutas, fazer a questão medicamentosa. Caso exista um processo de não adesão, aí sim a gente poderia encaminhar para uma internação. Infelizmente, né? E infelizmente hoje a gente não tem tanto aonde internar nossos pacientes com uso de substância. Ou você tem dinheiro para internar, que é caro. Sim. Clínica particular, né? Clínica particular, você tem plano de saúde, porque os serviços públicos de saúde, o CAPS AD3 aqui a gente não tem. Eu não sei se Piancó tem, mas não tem onde internar. Por exemplo, nós temos um paciente que, infelizmente, eu internei ele quando ele tinha 17 anos. Hoje ele tem 30 e poucos. Ele foi no CAPS, se eu não me engano, no CAPS transtorno. Ele tinha 18 anos, a primeira internação dele. Ele tem um transtorno bipolar. Só que desse transtorno bipolar, ele começou que nós sabemos como a questão da patologia dual. Sim. Né? Sim. E a patologia dual nos traz a ideia de que o paciente com alguns transtornos podem levar a fazer uso de substância, que é um conjunto só, não são coisas separadas, né? É um contínuo. Então, ele começou a usar substâncias, álcool, maconha, que o álcool e maconha sempre é porta de entrada, né? Aí entrou para cocaína, quando ele não pôde pagar a cocaína, começou no crack. Enfim, hoje ele já tem mais de 20 internações. Passa 6 meses, 3 meses, quer dizer, grande parte da vida dele ele passou dentro de um hospital psiquiátrico. Não só para o transtorno em si, mas pelo uso de substância, né? E, infelizmente, sexta-feira passada, a irmã dele esteve lá no serviço, dizendo que ele estava controlado, vamos dizer assim, ele estava bem, dentro de casa e tal. Aí chega uma senhora e dá 2 calças para ele. Na primeira oportunidade ele pega as 2 calças, ele estava há 6 meses abstênico. Ele pegou as 2 calças, foi na rua, trocou por droga, por pedra de crack e começou a usar novamente. E aí quando ele usa o crack, ele muda o comportamento, porque as medicações já não fazem mais efeito, e aí ele começa a entrar em surto, né? Ele é um bipolar, ele ainda continua com a ideia de grandeza, né? Foi até engraçado, ele disse, não, Nabô está me devendo 200 mil reais, e não sei o quê, minha mãe me roubou, e fulano de tal, ainda continua com as ideias de grandeza dele, sabe? Sim. Que é difícil de tirar por conta da cronicidade, difícil de sair por conta da cronicidade que ele tem. Mas está aí. E ele chegou e a gente não sabe para onde mandar. Porque se manda para o Juliano Moreira, por exemplo, como ele não tem condições de ser internado de forma particular, o Juliano Moreira diz, fica com ele aí 3 dias, até ele ficar um pouquinho melhor da abstinência e manda ele para cá. Aí fica mais difícil para a gente. Como é que a gente vai controlar uma pessoa 3 dias? A mãe dele não tem condições. A mãe dele é uma senhora se eu não me engano, tem 70 e poucos anos, que anda de muleta. Entendeu? Então, são essas dificuldades que a gente encontra todos os dias, né? O ideal seria não internar? Seria. Mas aí ele não tem um suporte. Ele mora com a mãe, por exemplo, que 70 e poucos que não consegue controlar. Ele é um rapaz de 1,80 m. Entende? Então, são essas situações que incomodam. Que se, por exemplo, tivéssemos um ambiente familiar que pudesse dar o suporte que a gente precisa, provavelmente a gente não precisava de mandar ele para a internação. Uma internação psiquiátrica. E, doutor Adriano, falando em tecnologia, né? Hoje a gente percebe que o crescente independência tecnológica também tem, assim, dado um boom muito grande e muitas pessoas viciadas mesmo nesses joguinhos. Como é que a gente trata isso? Como é que a gente percebe que é realmente uma dependência? Muito forte. A gente pode falar sobre aí do transtorno dos impulsos, o jogo patológico, né? São aquelas pessoas que elas, primeiro, pelo o excesso de tempo em tela. Hoje todo mundo está na tela. Sim. Hoje, uma mãe para poder
disfarçar ali para poder tirar o filho de tempo, dar um celularzinho para ele passa a manhã inteira, ela fica... Isso é errado? Mas ela é uma coisa mal para o bebê, talvez. Muito provavelmente será. Mas ela está fazendo errado, é o que ela pode fazer naquele momento. Ninguém pode julgá-la. Sim. Né? É o que ela pode fazer. Quando eles começam a mentir, a começar a querer tirar dinheiro... Eu já tive 2 pacientes, engraçado, né? 2 pacientes há um mês atrás, uma semana, outro uma semana, naquele tigrinho. Teve uma que perdeu R$2.500 e não sabia como fazer, contar para o marido, contar isso, aquilo, outro, e disse, estou perdida. Tipo, eu perdi, e assim, e tenho vontade de jogar, porque ela quer recuperar aquilo que perdeu, Sim. que é uma característica do próprio do jogador, Sim. né? Tirando essa questão dos jogos hoje, que hoje está uma febre, hoje tem jogos para tudo, né? Apostas online, apostas de futebol, esses jogos de tigrinho, entre outros, fora o perigo e o risco do excesso de telas, né? Nós sabemos hoje, por exemplo, que uma criança até uma certa idade, ela não pode se expor a uma tela azul. Né? A luz azul, ela além de danificar a rede neural, ela diminui um pouco a neuroplasticidade. Sim. Né? E aí trazendo certo malefício para essa criança, certos atrasos nessa criança a longo prazo. Exatamente. Né? O que eu vejo muito é que as pessoas elas precisam entender que o tratamento é a primeira alternativa. Na realidade, o reconhecimento Sim. é a primeira alternativa. De apagar o jogo, apagar apagar o aplicativo, de procurar o profissional, de ser acompanhado com a psicóloga, ser acompanhado com outro profissional. Tem alguma outra dificuldade? Vamos mandar você para um nutricionista, um fisioterapeuta, um TO. Vamos fazer uma equipe multidisciplinar para o que você precisa, né? Você precisa. E entender que a gente não pode, mesmo sendo filho, mesmo sendo minha irmã, minha mãe, minha esposa, a gente entender o mal que isso acontece. Eu gosto sempre de trazer relatos, né? Um dia eu tem um paciente que o pai dele mora em João Pessoa, ele mora aqui e tal. Aí, beleza. O pai dele chegou para mim e disse, doutor, eu já gastei R$700 mil com ele, além de apostas de jogos com apostas de substância. Aí eu vendi isso, venho, rejeito, pago e tal. Aí eu disse, sabe quando é que ele vai deixar de fazer isso? Nunca. Porque o senhor reforça o comportamento dele. Enquanto o senhor pagar as dívidas dele, ele vai fazer, porque ele sabe que o senhor vai pagar. Então, mesmo sendo um filho, assuma a sua responsabilidade, entendeu? Vamos procurar ajuda, vamos procurar um médico, vamos procurar um psicólogo, vamos se tratar, que você precisa de ajuda. E aí você tem que dar esses encaminhamentos. E é incrível como a gente percebe quando a gente atende o paciente lá na clínica, a gente vê muito esse reforço da família em torno do vício. Sim. Né? Por isso que se torna um ciclo sem fim. Sim. Porque você vai ali apostar novamente, porque você sabe que você vai ter seus pais para arcar com aquele custo. Seus pais, a esposa, a família. A família. Se vamos juntar, vamos fazer isso aqui para poder fazer. Mas chega lá na frente, ele vai, e infelizmente, por conta, mas não é porque ele quer fazer, é por conta do reforço que ele ganhou. Entendeu? Essa retaguarda que ele tem. Enquanto isso não for desconstruído, então é um trabalho enorme, né? Mas porque eles também têm muito medo. Ele pode se matar. Ele pode surtar. Alguém pode fazer isso, pode matar ele, não sei o quê exatamente. E tal. Mas você tem que assumir as consequências. Sim. E quanto mais tempo essas pessoas elas bancam todo esse vício, pior fica. Pior fica. Porque você vai estar reforçando de fato esse comportamento disfuncional. Justo. Trabalhar com saúde mental não é fácil. Né? E principalmente hoje, nesse tempo que a gente vive, que eu costumo dizer que hoje a internet ela veio para trazer muita coisa boa para a gente, mas também veio para desregrar muitas coisas. Muita coisa. A psiquiatria, a psicologia, a psiquiatria, ela são ciências que ela evoluem com os anos. Ela evolui com a humanidade. Estudamos comportamento, né? Então, assim, ela é muito dinâmica. E nós, como profissionais, nós temos que estar ali atento a toda e qualquer tipo de situação que nos apareça de diferente. E parece que, com o passar do tempo, mais situações diferentes isso
ser favorecidos. Por quê? Porque trabalhamos com essa, vamos dizer assim, com essa evolução da humanidade, né? Então, hoje nós estamos vivendo a questão do celular, né? Das redes sociais. Não é só a questão do vício de ficar no celular, mas muitas situações relacionadas à sua própria autoimagem, aquilo que você quer passar, o quanto os haters, por exemplo, né? O quanto isso prejudica. Teve pessoas que cometeram suicídio, teve o filho daquela cantora, sim, Valquíria, né? Santos. Valquíria Santos, ele cometeu, infelizmente, suicídio por um hater. Sim. Né? Então, aquele cara aproveitou a rede social para causar mal, sim, né? Provavelmente ele pode ser uma pessoa doente, porque isso não é uma coisa normal e comum, né? E aí trouxe sofrimento a outras pessoas. E como é que você enxerga essa questão da inteligência artificial hoje, agregada à nossa vida e principalmente a quem está acometido de um transtorno mental? É muito complicado. Eu ainda não tenho muita pesquisa ainda para ser evoluída. Eu acho que o quanto de contribuição, eu acho que a gente não sabe nem metade, nem menos de 1% de tudo aquilo que a inteligência artificial pode trazer para nós, né? Eu acredito que pode trazer, sim, dependendo da situação, certos benefícios, como também certos malefícios. A gente tem que saber usar muito bem a inteligência artificial, mas ainda tem que ser muito bem estudada nesse processo comportamental. Isso. Até porque as pessoas, hoje, elas não querem ter mais trabalho com nada. Né? Você percebe as nossas crianças, os adolescentes, eles não conseguem mais desenvolverem um pensamento em torno daquilo que elas vivem na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Porque é muito mais fácil acessar e ter uma resposta pronta. Justamente. Pergunta depois, eu sei que você bate forte ali na tua família com o teu menino. É um menino? Tenho 3. Tem 3. Isso. Tu chega para ele e pergunta lá uma raiz quadrada de 81, por exemplo, eles vão saber. Mas em situações, porque eu sei que você está ali na educação deles, mas em situações, cara, quanto é que a raiz quadrada de 81? Não, pera ainda, deixa eu ver aqui. Isso aí já vem de algum tempo, né? E imagina a inteligência artificial entrando na vida dessas crianças e desses adolescentes. Hoje nós temos crianças obesas. Sim. Nós temos adolescentes obesos. Nós temos adolescentes que eles valorizam muito mais uma amizade virtual do que uma amizade real. Eles são pessoas que às vezes se isolam muito dentro de casa, nos seus recantos, eles não conseguem discutir com ninguém, eles conseguem manter uma relação social com ninguém. Então, assim, a tecnologia, ele trouxe muito, como você mesmo falou, trouxe muitas coisas boas, mas tem muitas situações que está prejudicando vamos dizer assim, o comportamento humano. Sim. Né? Como ele lida com as suas relações, quando ele lida com as pessoas. São pessoas que são extremamente fragilizadas, de cristal, a geração de cristal, né, que está sendo construída. Então, é uma faca de 2 gumes, tem vários viés aí que tem que ser bastante estudado e nós estarmos preparados para poder dar a assistência que essas pessoas precisam. Exatamente. Né? E a psicoeducação é o ponto principal que a gente precisa trazer, tanto para a pessoa que está ali adoecida com essa dependência, quanto para a família. Sim. Né? Porque muitos pais chegam e reclamam que a criança ou adolescente está acessando muito celular, computador, enfim, mas eles proporcionam tudo isso. Proporcionam. Né? Eles não têm condições de bancar um celular, uma internet, um PlayStation. Tudo é bancado pelos pais. Tudo. E ali, em parte, a gente pode ver que eu quero dar aquilo para o meu filho, aquilo que eu não tive. Né? Mas nem só de dinheiro ou de bens a gente vive. Nós vivemos.